Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje estão aqui comigo o Osmar, a Kátia e o Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast. É uma grande alegria, mais uma vez, estarmos juntos para mais esses 30 minutos de reflexões sobre a doutrina espírita. E aqui com nossos queridos amigos, Guilherme, Adriano, Kátia, muito bom estarmos juntos novamente. Olá, Adriano. Olá, Guilherme. Olá, Rosmar. Olá aos nossos queridos amigos que nos acompanham aí no podcast. E vamos lá para mais 30 minutos aí de conhecimento espírita. Olá, os companheiros de canal, olá a todos os ouvintes. Um prazer estar com vocês nesses mais 30 minutos de conhecimento espírita. Nós estamos abordando nos últimos episódios as leis naturais. No nosso último encontro, a gente falou sobre lei de reprodução. E hoje avançamos um pouco mais no Livro dos Espíritos e trataremos da lei de conservação. E quando a gente fala de lei de conservação, a primeira coisa que me vem à cabeça é o instinto de conservação, né? E eu queria entender com vocês, por que que esse instinto ele é necessário para a vida e por que que o Espiritismo chama de lei e não de instinto apenas? É curioso, né? A gente já comentou sobre isso em episódios anteriores. Essas leis que aparentemente são leis biológicas, Kardec colocando como leis morais. Porque se você pensar na lei de conservação, aparentemente é uma lei biológica, né? O instinto de conservação, e aí a gente vai falar de outras questões aqui, as privações voluntárias, né? O que é necessário, o que é supérfluo, os meios que nós temos de conservação, que são os itens aqui desse capítulo, mas é uma lei moral. Se Kardec está colocando nesse trecho do Livro dos Espíritos, no livro terceiro, né, que trata das leis morais, então a gente tem que pensar na conservação também como uma lei moral. Ele pergunta realmente se o instinto de conservação é uma lei da natureza. E os espíritos dizem, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico, em outros é racional. E por que, né, esse instinto foi colocado por Deus, concedido por Deus aos seres vivos? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. É claro que no ser humano, como nós temos a inteligência, a razão, os sentimentos, essa necessidade de conservação se dá pela preservação da vida, pela consciência que nós temos da necessidade de preservação da vida enquanto encarnados por um fim moral, que é o nosso processo de relacionamento com o próximo e de evolução espiritual. Então, por isso passa a ser então uma lei moral, porque eu estou encarnado e o objetivo dessa encarnação é moral, que é o processo de reajustes, por exemplo, de reconciliação com as pessoas com quem eu talvez tenha algum tipo de dificuldade de relacionamento e com o meu processo de evolução espiritual. Por isso, então, a lei de conservação passa a ser uma lei moral, acima, inclusive, do instinto de conservação, porque eu tenho a consciência de que eu preciso ter esse respeito com a vida e aí também com a vida do próximo. Porque também a gente pode passar a pensar, né, nessa lei de conservação como o respeito à natureza, o respeito aos animais, o respeito ao próximo, né, ao bem-estar do próximo. A gente vai ver aqui neste episódio que os espíritos dizem muito isso, né? Se eu tenho que me privar de alguma coisa, porque às vezes existem as questões religiosas aí, as pessoas se impõem uma privação voluntária, é para o bem-estar do próximo. Então, sempre na visão espírita, nós estamos enxergando o relacionamento, estamos enxergando o respeito, a fraternidade, a visão de conjunto, né? A vida em sociedade como um valor muito importante também no respeito ao semelhante e na caridade. E é importante salientar também, né, Osmar, dessa necessidade de viver. é,
Então, existe um instinto de conservação, mas, e você frisou muito bem essa questão da lei moral, né, de nós estarmos aqui para nos relacionarmos. Então, veja bem, a grandiosidade que é tudo isso. Nós saímos de um mundo espiritual para reencarnarmos num mundo material, né, num planeta. Nós recebemos um local, né, um local material para reencarnarmos. Qual é a importância desse meio para que eu possa progredir? E aí é colocado aqui também, né? Com que fim Deus concedeu, né, esse instinto de conservação a todos nós? Para colaborarmos nos desígnios de Deus. Então, nós estamos aqui nesse planeta colaborando, como o Osmar falou, de olhar para o próximo, né? Colaborando com a humanidade. Não é o amor próprio, né? Então eu estou aqui nessa necessidade de viver para o meu progresso e o progresso da humanidade, né? Então, nós estamos assim, enlaçados em vários relacionamentos que nos fazem ter essa consciência e essa responsabilidade com relação à minha vida e à vida do próximo. Né? Porque todos nós dependemos, estamos codependentes de outros seres, né? Então, isso é muito importante. E lá no planejamento, quando nós estamos no mundo espiritual, no nosso planejamento reencarnatório, nos é ofertado, né, a vir num mundo. E para nós foi ofertado a virmos num mundo de provas e expiações, porque é a nossa condição moral para isso. Então, nós temos tudo o que nós necessitamos para que nós saiamos dessa encarnação com êxito. Né? Então, olha a grandiosidade que é tudo isso, né? Daí, ainda ele falando nos meios de conservação, né? Falando que Deus dá todos os meios para que nós possamos progredir, e ele fala assim, na questão 704, né? Deus dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? E é respondido que sim, né? Se ele não os encontra por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então, nós estamos aí no século XXI vivendo muito do supérfluo e pagando por isso. Nós sabemos isso, conscientemente nós sabemos, né? De toda a destruição que nós já ocasionamos, o homem é um ser racional, já causou tanto mal ao planeta e que hoje paga o preço por isso. Por quê? Porque viveu do supérfluo. Então, dentro da materialidade, né, nós fomos deixando de viver só com aquilo que era necessário e útil para nós, para viver do supérfluo, achando que isso é o ideal para a nossa sobrevivência, né? E que nos traz felicidade, que daí são os prazeres mundanos, né? E depois a gente percebe que não é isso que nos traz prazer. O que nos traz prazer é o bem, e o bem nunca é só para mim, o bem é para todos, né? Então, isso faz parte do progresso, né, da humanidade, mas nós, como ainda moralmente as duas asas, né, ainda não estão é, em conformidade, nós evoluímos num campo e no outro ainda não. Essa lei moral é que nós estamos hoje no aprendizado. Essa nossa encarnação, hoje no século XXI, nós estamos muito mais tentando aí nos desenvolver na área moral. Claro que na área intelectual nós também fazemos grandes progressos, mas na área moral ainda estamos dando pequenos passos. Então, essa nova era, né, que nós falamos da nova era, essa nova era é para isso, é para que a gente possa entender o que realmente eu necessito, o que é para mim útil, e não vivemos do supérfluo que nos encanta os olhos, mas não nos eleva espiritualmente falando, né, moralmente falando.
E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. E nessa linha, Kátia, eu queria até perguntar para vocês, né, como que nós diferenciamos as necessidades reais dos desejos criados, né? Até vi uma reportagem essa semana que o governo chinês mandou, né, as big techs deles lá da China, banir um monte de publicação que, que estavam influenciando ao consumo exagerado, né? Então, pessoas aí que tinham mais de milhões de seguidores, que ficavam postando sobre o luxo, a ostentação, as empresas acabaram banindo essas contas porque eles entendem que o consumismo está exacerbado e está gerando até doença na população chinesa. E por isso que eles tomaram essa atitude. E aí, como que a gente consegue diferenciar o que é realmente necessário e o que é um fruto de um desejo que foi criado nem sempre por nós mesmos? Eu acho que uma coisa interessante da gente entender, né, é que aquilo que nos é necessário é o essencial, né? É aquilo suficiente para nossa sobrevivência. Então, se Deus, que é o Criador, que é o responsável por tudo, ele nos dá o que é essencial, né? O que é o essencial para nós sobrevivermos. Nós que muitas vezes, como falaram, né, essa relação do orgulho e do egoísmo, que muitas vezes nos fazemos necessitários demais. Então a gente exige mais do que aquilo que a natureza, como sendo uma lei natural, né, eh, a natureza pode nos dar, pode nos oferecer. E isso corre risco para todos, não só para mim, né, visando essa relação, né, do supérfluo, que eu preciso de mais, porque se eu preciso de mais para sobreviver, se eu preciso do supérfluo, é porque a natureza não está provendo para outros, né? Então, além dessa relação da necessidade, há a relação da escassez para o outro. Porque se eu consumo mais do que a natureza pode me dar, é porque há outros que estão ficando sem. Então eu tenho que olhar à minha volta, eu tenho que perceber que existe gente que sofre por não ter nem mesmo o necessário. Então, será que é que a gente fica muito com essa relação, né? A fome, a relação de desemprego, muitas fatos materiais que meio que contradizem um pouco essa lei de conservação, né? Como que uma pessoa pode se conservar viva sendo que ela nem tem o que comer? Como que ela pode se conservar viva se ela não tem um emprego? Como que ela pode se conservar viva sendo que tem tantas, vamos dizer, atrocidades acontecendo, né? Então, meio que isso parece que contradiz. E isso parece que Deus é mau, Deus é cruel, né? Deus é injusto. E não, as leis deles com certeza não são injustas, as leis deles são perfeitas. Então somos nós que estamos subvertendo essas leis. Somos nós que não estamos fazendo bom uso dessas leis e descumprindo com elas. E isso gera para nós problemas, né? Problemas ambientais, problemas econômicos, sociais, e tudo porque nós não estamos sabendo compreender, né? Então, se eu vejo que há uma desigualdade, há uma falta do mínimo, do essencial, do necessário para o outro, com certeza há, né? Ou eu ou outras pessoas estão abusando, né? Desses bens terrenos, desse mínimo que Deus nos provê. Então, não é Deus que pune, não é Deus que é injusto com aqueles que não têm nem mesmo o necessário. Somos nós que estamos fazendo, estamos descumprindo a sua lei. Somos nós que estamos abusando daquilo que ele nos dá, simplesmente não para nos conservarmos vivos, né? Mas simplesmente pelo nosso bel prazer, pela nossa ainda de certa forma, nem vou dizer que instinto, né? Porque de certa forma nem animal como ela é uma lei natural, né? Ele é regido por leis naturais, isso daí meio que nem é da natureza do animal, né? É da natureza de um ser consciente,
mas que não usa a consciência dele para o melhor, para o bem de todos, né? É simplesmente uma o nosso ego, né? O nosso, ainda assim, as nossas sensações se sobressaindo pelos nossos sentimentos, né? Tem algumas reflexões aí nesses trechos, né, que é interessante a gente pensar nessa questão de necessário e supérfluo, porque, por exemplo, na questão 705, os espíritos dizem a Kardec: Vede o árabe no deserto como encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte? E tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo de escassez? Na verdade vos digo que não é a natureza imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. E depois também Kardec pergunta na questão dos meios de subsistência, né, que faltam a certos indivíduos, mesmo em meia abundância que os cerca. A que se deve esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, a eles mesmos: buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar a terra a fim de encontrar o que deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança e não com displicência. E aí ele vai comentando sobre isso, né? A questão do necessário e do supérfluo. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Inclusive, eu penso em países como o nosso, em que há uma escassez para muitos de nós, o padrão de vida financeiro é limitado, né, a algumas pessoas. E aí também tem uma questão sobre isso, né? O que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem, privações ao próximo, inclusive, né? E Kardec comenta: o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. E os espíritos não que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não têm de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem na religião mais do que a aparência. Então eles estão falando aqui, por exemplo, da exploração, né? Os que exploram a privação alheia. Então explora o trabalho do outro, né? A gente está na discussão da escala 6 por 1 atualmente no Brasil, né? Que é uma questão que tem a ver com isso também. Então são várias questões sociais, econômicas, que estão relacionadas ao egoísmo, ao interesse, né? Ao enxergar a sociedade como um valor, como um bem, e não o indivíduo apenas como um bem, né? Se você pensar nas formigas, se você pensar nas abelhas, nas aves, nos peixes, ele vive numa comunidade, numa sociedade mútua, de auxílio mútuo. Cada um tem o seu papel para que aquele bem maior que é a sociedade seja saudável. Nós pensamos como indivíduos, muitas vezes, não como sociedade. Sociedade para nós incomoda, atrapalha e não ajuda. E ao contrário, a sociedade deveria auxiliar, a gente deveria pensar na sociedade como um apoio, como um auxílio. Eu preciso do próximo, eu preciso do outro para tudo que eu necessito. Não, eu penso em mim, né? Eu penso apenas no meu interesse pessoal e a sociedade me atrapalha. Então, por que nós não gostamos de pagar impostos? Porque o imposto vai para a sociedade, não vai para mim. Então, eu não vejo o retorno dele aparente, mas ele existe. Então, é uma inversão de valores, na verdade. Quando eu pensar na sociedade como um todo, eu vou pensar: não, este meu supérfluo é o necessário do outro. Eu posso auxiliar o outro com o meu supérfluo.
Aliás, a caridade verdadeira é dar do próprio necessário ao próximo e não do supérfluo. Então, são várias questões importantes, por isso, lei de conservação, sabiamente por Kardec colocada como uma lei moral. E seguindo aí, né, Osmar, ele vai falar das privações voluntárias, né? Na questão 718, é perguntado se a lei de conservação nos obriga a prover as necessidades do corpo. E os espíritos respondem sim, pois sem a energia e a saúde o trabalho é impossível. Então, é lógico que nós temos que atender às necessidades do corpo, mas acho que a pergunta maior para nós é qual a necessidade do corpo? Porque as pessoas hoje também, e lá no Evangelho a gente vai ver cuidar do corpo e do espírito, né? Nós estamos encarnados, precisamos cuidar do corpo, mas qual é essa necessidade do corpo? Porque as pessoas também já passaram da medida, né? Então, o que é cuidar desse corpo? Esse corpo para que eu possa trabalhar. E não é só o trabalho profissional, é também o trabalho profissional, mas são todos os trabalhos que me auxiliem e auxiliem ao próximo no progresso. Então, há necessidade, eu preciso desse corpo físico para o trabalho. Esse trabalho é muito maior que o trabalho profissional. É um trabalho coletivo, é um trabalho pela humanidade, é um trabalho para mim e para o próximo. Só que, daí ele diz assim na questão 719, o bem-estar é um desejo natural. Todos nós queremos o bem-estar. Só que hoje também o bem-estar ele é muito relativo, né? O que é o bem-estar? A gente tem que pensar que o bem-estar é um bem-estar físico, psíquico, moral, espiritual. Esse é um bem-estar, né? O homem não é só um corpo, ele é um espírito encarnado, né? Então, esse bem-estar, ele é amplo. Nós estamos cuidando, nos cuidando, né? Qual é as nossas necessidades que estão sendo eh, sanadas dentro do mundo em que eu vivo, né? Daí ele diz assim que Deus só proíbe o abuso. Então, essa é a chave. Essa é a chave de todas as nossas indagações. Eu estou abusando, abuso do meu corpo. Às vezes, na ânsia de ter saúde, eu abuso do corpo. Nós vimos aí, acho que essa semana, um rapaz correndo uma meia maratona que ele quase morreu, né, para poder performar de uma certa maneira, com um pace, sei lá, que hoje é modinha, correr. É, faz bem para o corpo, faz bem, mas existe o abuso. Então, a palavra performar hoje está levando as pessoas a fazerem assim o além do limite para poder ter a melhor performance. Isso não faz bem ao corpo e isso não é nada útil. A semana passada nós falamos sobre a lei do trabalho, né? Então, é deixado muito claro lá como lei moral, essa lei do trabalho, que o trabalho é tudo aquilo que for útil, né? Então, o meu corpo tem que ser útil, não performar, né? Então, o homem saber se regular, como foi dito também hoje no programa, né? E ele diz assim, é, Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação e não considera um crime a procura do bem-estar se esse não for conquistado às expensas de alguém e se não enfraquecer as nossas forças morais nem as nossas forças físicas. Aí ele está falando da questão social também, né? Então, como esse meu prazer está sendo conquistado às expensas de outro, né? Eu estou escravizando outras pessoas para que eu possa ter o meu bem-estar. Então, eu acho que vão ficar muitas reflexões para os nossos ouvintes de como eu estou empregando as minhas forças na lei do trabalho e na lei de conservação para o meu próximo, para mim e para o meu próximo, que às vezes eu estou fazendo só para mim, né? Então, o útil não é individual, não é individualizado. Isso é egoísmo. O útil é para todos, a utilidade tem que ser para todos. Inclusive, ele na sequência fala também que o meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e aos gozos das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não o têm.
Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma ilusão. E também ele fala: submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Então, privar-se do necessário para si, para o próximo. Isso é uma verdadeira caridade, né? Não aquela obrigação religiosa, eu fico sem comer tal coisa uma semana. Porque a semana é tal, é o X, eu fiz uma promessa, esta semana é religiosa, eu não como tal coisa. Poderia dar esse dinheiro que eu não estou comendo essa tal coisa para aquele que necessita. Ou dar essa coisa, é carne, é chocolate, é alguma coisa assim, dar para aquele que, se for benéfico, lógico, né? Para aquele que necessita. Isso é uma verdadeira caridade. Eu estou abrindo mão de algo que eu gosto para favorecer o próximo. Porque para Deus, né? Olha, Deus, eu não vou comer chocolate essa semana, tá? Aí você me dá tal coisa. Para Deus, ok, vale o esforço, vale. Mas não seria muito mais meritório eu dar essa coisa ou esse dinheiro, né? Ou meu sacrificar o meu descanso, o meu lazer em benefício do semelhante, né? Isso é muito mais condizente com a lei divina. E também, né, na questão 723, ele fala da alimentação natural. Desculpa, da alimentação animal. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? E é respondido o seguinte: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Eu sei que muitas pessoas não fazem já, né? Alguns seres já nascem, né? Alguns espíritos reencarnam e já sem a vontade de consumir carne, que é a proteína, e nós necessitamos da proteína animal. Mas hoje, o homem, com o seu trabalho, através do seu trabalho, desenvolvendo na ciência, já faz com que nós possamos nos alimentar da proteína animal de outra maneira, né? Então, é, o que a gente precisa ter muito cuidado é assim, a minha consciência, né? Ah, eu não quero comer carne porque estão matando o animal em sofrimento, isso, aquilo. Isso me incomoda. Ok, não preciso me alimentar da carne, né? Da carne do animalzinho, vamos colocar assim, e dos animaizinhos, e muitos seres hoje já nascem sem a necessidade de consumo de carne. Claro, o nosso corpo físico necessita dessa proteína. Hoje existem os sintéticos aí trazendo a proteína para o nosso corpo. Então, esse capítulo vai tratar da mortificação. Então, não tratar isso como: olha, eu sou um ser muito mais elevado porque eu faço isso, aquilo, aquele outro. É uma questão de consciência. Cada um com a sua consciência. Acho que o Espiritismo deixa isso muito bem claro, né? Claro que eu não vou ficar matando os animais por bel prazer, mas a necessidade da alimentação ainda é da condição humana. Então, e a ciência também hoje tem evoluído na questão dessa matança dos animais, né, de formas diferentes, com menos sofrimento. Então, claro que a gente vai conquistar o mundo, né, cada um de acordo com o seu aos seus passos, né, na senda do progresso, mas mundos onde nós não necessitemos disso. Mas nesse mundo de provas e expiações, a nossa constituição física ainda se faz necessária da proteína animal. Né? Então, é um assunto polêmico, mas que vale a pena a gente estudar, pensar sobre isso, verificar a própria consciência, como que está isso. Né? Mas sempre lembrando, nós necessitamos ainda da proteína animal. Inclusive na 724 também eles perguntam, né? A abstenção, Kardec pergunta aos espíritos: a abstenção de alimentos animais como expiação é meritória? Como expiação. Eu me abster de alimentos animais como expiação. Sim, se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Mais uma vez, né? Eu me privar de algo em favor do próximo.
Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer vocês três pelos insights e pelas reflexões que nos trouxeram, e sugerir para os nossos ouvintes a nossa bibliografia, né? Eu acho que aqui a gente está tratando sobre o Livro dos Espíritos, então é uma bibliografia obrigatória. Mas tem mais algum livro que vocês gostariam de sugerir? Sempre os livros que tratam das questões morais, né, econômicas, então o problema do ser, destino e da dor, de Leon Denis, né, Socialismo e Espiritismo, como nós já citamos, e outros que tratem o homem e a sociedade de uma nova civilização, de Humberto Mariotti, que tratam dessas questões aí, econômicas e sociais na visão espírita. Inclusive o livro Palavras do Infinito, de Chico Xavier e Humberto de Campos, que trazem muitos ensinamentos sobre as questões sociais e econômicas. Excelente. Bom, desejo ótimos estudos aos nossos ouvintes, uma ótima semana. Lembrando todos que, caso ainda não sejam inscritos no nosso canal do Spotify, do YouTube, que se inscrevam para que esse conteúdo alcance mais pessoas e chegue a mais ouvintes. Uma ótima semana e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.